como treinador. Tem muito mais experiência, tem muito mais nome, tem muito mais bagagem. Então, tem tudo para dar certo. Ele é um cara que vai assumir o controle do futebol. Você vê que depois que ele chegou, não se fala mais de Landim, não se fala mais de Marcos Braz. Ele é um treinador que tem essa capacidade, né, de blindar o ambiente. E é um grande líder, um cara que sabe gerenciar o vestiário como poucos, muito respeitado. Então, meu amigo, tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Muita gente mudou de ideia e muita gente está até a fim de apoiar. Vai ser a estreia do Tite como técnico do Flamengo no Maracanã, num clássico contra o Vasco. Vasco que vem reagindo no campeonato e lutando para ficar na primeira divisão. Flamengo e Vasco. Então se prepare que vai ser incrível, vai ser épico, vai ser memorável. Como diz um narrador por aí, esse Flamengo e Vasco domingo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma loucura. E os dois, além da rivalidade, que um quer vencer o outro de qualquer maneira, os dois precisam da vitória. O Flamengo para sua meta de chegar entre os 4 primeiros e ir diretamente para o grupo da Libertadores, e o Vasco para ficar na primeira divisão. Então vai ser coisa de maluco domingo. Flamengo e Vasco, 4 da tarde. Fala, nação, bom dia, sejam bem-vindos à Flageral TV, Pedro que vos fala por aqui. E no mundo do futebol, chumbo trocado não dói. A Leila só pensa naquilo, né? Só no Bruno Henrique, mas ele já avisou pra ela que não vai aceitar a proposta, que vai continuar no time do Flamengo. E agora o Flamengo vai atrás de 2 jogadores do Palmeiras, Rafael Veiga e Gustavo Gomes, falando sobre o técnico Tite, o curioso técnico que deu carona a um torcedor e esse torcedor se deu bem por sua cara de pau. Falando sobre o caso do Marcos Braz, ele agora virou réu e pela lei ele pode sim pegar 3 anos de cadeia. Vamos explanar essa situação sobre o caso ali do Vinícius Júnior, né? Bem complicado, mais uma vez sofreu preconceito e pra mim tinha que ser cadeia nele. Cadeia nesse torcedor que fez esse gesto contra o Vinícius Júnior. E também tudo, lógico, sobre Flamengo e Vasco. Será que os torcedores vão sair no intervalo mais uma vez? Essas e outras vocês se encontram agora. E, por favor, agradeço a vocês, tenho uma vergonha de vir aqui pedir like, mas eu preciso muito e os likes que vocês vêm dando, vêm tirando a Flageral da situação que tava. Então, dedão no like agora, se vocês puderem, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E é o que eu falo no mundo do futebol, chumbo trocado não dói. A Leila fez de tudo para poder levar o Bruno Henrique, mas, segundo o coluna do Flamengo, ele deu um grande não para a tia Leila, mesmo com uma oferta de salário de 3 milhões de reais por mês. Bruno Henrique falou que não. Tia Leila ficou pé da vida, tá soltando fumaça pelas orelhas, tá irritada pra caramba. E agora ela vai ficar mais irritada ainda. E o porquê que eu digo isso? Porque o Flamengo vai atrás de 2 jogadores do Palmeiras, Rafael Veiga e Gustavo Gomes. O grande zagueiro Gustavo Gomes gostaria de ver ele vestindo o manto sagrado. Então é isso, né? A Leila veio, assediou o Bruno Henrique, tentou de todas as formas ali seduzir o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique já tá ali com a caneta na mão para poder assinar sua renovação de contrato com o Flamengo. Ele não vai para nenhum outro time, ele vai encerrar a carreira aqui no mais querido do Brasil. E o Flamengo, vendo esse assédio, essa movimentação danada da Leila, falou, beleza, vou atrás de jogadores do Palmeiras. E é isso que está acontecendo. O Flamengo vai tentar a contratação desses 2 jogadores. Se vier qualquer um dos 2 para mim, encaixaria com uma luva no time do Flamengo. Ainda daria aquele golpe de mestre na Leila Pereira, que gosta muito de comparar o Palmeiras com o Flamengo, mas não tem comparação, porque o tamanho da torcida, a diferença é gigantesca e a gente não precisa de um mecenas para poder se sustentar. A gente tem ali várias situações que conseguimos ter a receita, né? São receitas ali de patrocinadores, de cota de TV, de bilheteria e etc. Venda de jogadores. Então o Flamengo é autossustentável, diferentemente do Palmeiras, que a própria Leila falou, né? Caso eu saia do Palmeiras e não entre um presidente com o mesmo perfil, né? Esse perfil financeiro, o Palmeiras volta para a 2ª divisão e é isso que eu acredito. Então, é apenas uma curtinha aqui. O Bruno Henrique já disse não, né? A staff já ligou para a diretoria do Palmeiras, já falou que não vai fechar com o Palmeiras, né? A diretoria do Palmeiras estava irritada porque não tinha uma resposta do Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique não é obrigado a responder nada. Mas, por cortesia, a staff respondeu ao Palmeiras, falou não e informou que o Bruno Henrique está com a caneta na mão para assinar com o time rubro-negro. É isso, né? Ela chorou por não conseguir o Bruno Henrique e pode dar mais uma choradinha por perder 2 atletas. Queria saber a sua opinião. Gostaria do Rafael Veiga ou do Gustavo Gomes no Flamengo, ou dos 2? Por favor, sua opinião é muito importante. Coloca ela aqui nos comentários. E Leila, não chora não, não chora não.
Futebol é assim mesmo, chumbo trocado não dói. E hoje, nação rubro-negra, será que a gente vai ver aquela cena inusitada de novo dos torcedores vascaínos saindo no intervalo do jogo? Espero que sim. Para isso, o Flamengo tem que começar com tudo, assim como foi na última partida contra o Vasco. Fizemos barba, cabelo e bigode ainda no primeiro tempo, e aí a gente viu aquela cena patética, né? E parece que os torcedores do Vasco não aprendem. No primeiro turno, ficaram gritando: "Ô, Urubu, pode esperar que a sua hora vai chegar." E na última partida do Vasco, foi a mesma coisa. Então vamos ver qual vai ser a atitude da torcida deles no intervalo desse jogo. Vasco que voltou para a zona de rebaixamento. Vasco tem 30 pontos, está na 17ª colocação. Flamengo tem 47 pontos, está na 3ª colocação, 2 pontos atrás do vice-líder Bragantino. A briga pela degola está muito grande, né? Tem ali Inter com 32, tem Corinthians com 32, tem Cruzeiro com 31, tem Santos na zona de rebaixamento, né? Então tá bem acirrada essa briga por essas duas vagas que acredito eu que ainda tenha na zona de rebaixamento, porque os dois últimos colocados estão muito distantes dos outros clubes. E esse jogo vai ter transmissão pela Rede Globo às 4 horas da tarde. O Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, lateral direito Wesley, esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, provavelmente Léo Pereira ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, o nosso carregador de piano, joga pra caramba, cara. Sou fã desse cara. Pulgar, e aí vem Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Flamengo vai encontrar o adversário que acredito eu que não vai ficar retrancado na zaga, até por ser um clássico e eles precisarem muito dessa vitória, desse ponto, né, caso eles empatem. Então eles precisam desesperadamente de algo positivo nesse jogo. Então não acredito que o Vasco vai ficar retrancado, e isso é bom para o Flamengo encontrar ali um contra-ataque, conseguir uma jogada perigosa sem ter muita gente na frente, né? Porque quando o time joga muito retrancado, o adversário joga todo na zaga, é difícil da gente chegar perto da área dele, já que tem muita gente, já que eles congestionam, a maioria dos clubes que jogam contra o Flamengo congestionam a própria área. Não acredito que vai ser o caso. Para mim vai ser um jogão de bola, Flamengo e Vasco, 2-0 o meu palpite pro time do Flamengo, e 2-0 já no primeiro tempo, pra gente já ir vendo os torcedores, se Deus quiser, indo embora do Vasco e a gente ficando feliz no estádio Mário Filho. Mas não vai ser uma partida fácil. O Vasco evoluiu do que foi no primeiro turno, fez contratações e pra mim realmente vai ser um jogão de bola. Não esqueça de deixar seu palpite aqui embaixo do vídeo e vamos pra cima deles, Mengão. Agora apenas uma curtinha aqui, uma curiosidade sobre um torcedor muito cara de pau chamado Arthur. Esse torcedor foi pra frente do Ninho do Urubu numa noite e tava chovendo muito. E quando saiu o técnico Tite, ele pediu uma carona pro técnico Tite, já que ele mora na Muzema, que fica um pouco próximo ali do CT Ninho do Urubu. O Tite deu carona pro torcedor. Incrível, né? Mas ele deu carona pro torcedor. O torcedor até tinha comentado com uma torcedora que estava do lado de fora do Ninho do Urubu, junto com ele, a única que estava lá. Ele até comentou: "Só cara de pau, eu vou pedir carona pro Tite, tá chovendo, tá frio, e o não eu já tenho." E aí ele conseguiu um sim do Tite, pegou carona com o filho dele, o Baque, e o Tite, e ele foi falando, né, sobre o fanatismo dele, sobre as tatuagens dele, falou que era ídolo do Gabigol, e já que ele já estava lá dentro do carro, ele já foi pedir logo, né, como não, ele já falou: "Pô, será que vocês não conseguem pra mim uma lembrança do Gabigol?" E aí o Tite anotou o nome dele, anotou o número dele, e alguns dias depois teve uma ligação do Ninho do Urubu falando: "Ó, vem buscar o seu presente aqui que o Gabigol te deu." Quando ele chegou lá, ele nem acreditou, né? Mas quando ele chegou lá, era um manto sagrado assinado pelo Gabigol. Bem legal essa situação, na minha opinião. Tem que ser cara de pau às vezes na vida mesmo para conquistar alguma coisa. Foi conforme o torcedor já falou. O não, ele já tinha. Aconteceu até um caso um pouco parecido comigo quando eu tava lá no Engenhão. Mas lógico, não foi uma pessoa famosa que me deu carona. E sim, eu estava lá, eu moro na Ilha do Governador, é bem complicado para chegar no Engenhão, para ir embora então meia-noite é mais difícil ainda. E eu vi 2 torcedores que estavam no degrau da frente comentarem que moram na ilha. O que eu fiz imediatamente? Falei: "Irmão, vocês moram na ilha?" Eles: "Pô, moro." Falei: "Irmão, também moro na ilha, cara. Pô, que maneiro, me dá uma carona aí." Eu tô a pé. Aí eles: "Não, beleza, pode ir comigo." Então, tem que perguntar mesmo, cara. Às vezes ali a gente tem que ser um pouco cara de pau para conquistar alguma coisa. Então, é isso. Queria saber a sua opinião sobre essa curiosidade. Bem legal, né, da gente ver o jeito que o Tite trata as pessoas. E para mim, ele vai muito longe como técnico rubro-negro. E falando sobre o caso do Marcos Braz,
É apenas uma curtinha aqui, tá? Eu sei que é a vida particular dele, mas ele representa o Flamengo em qualquer lugar que ele vá. A gente associa a imagem do Marcos Braz imediatamente ao Flamengo. Então, por isso que eu vou voltar a falar sobre esse assunto. O Ministério Público tinha pedido o indiciamento do Marcos Braz e a juíza concedeu esse indiciamento. Então, o Marcos Braz virou réu no caso que ele mordeu o torcedor, agrediu o torcedor. E sim, ele pode pegar até 3 anos de prisão, perder o seu réu primário e ainda ficar inelegível politicamente. Então foi uma confusão que trouxe ônus, bastante ônus para o Marcos Braz. A polícia fez a investigação e concluiu que quem estava errado no caso foi o Marcos Braz. Então vai ter uma audiência ali para tentar conciliar os dois, para tentarem fazer um acordo. E acredito eu que, como eu estou falando já desde sempre, o Marcos Braz vai perder um dinheiro nessa situação, mas prisão ele não vai, mesmo o réu, nesses casos, podendo pegar até 3 anos de prisão, tá? Mas como é réu primário, deve ter, se caso ele seja condenado, vai ser convertido ali para cesta básica, para uma multa, para alguma coisa assim. Mas para prisão, acredito eu que ele não vai, mesmo a lei dando ali escrito que ele sim pode ser preso. Mas é isso, é apenas uma curiosidade para a gente estar atualizado sobre esse caso do Marcos Braz. E agora, para fechar o vídeo, um caso muito, muito chato de se falar, mais uma vez, sobre a discriminação que sofre o Vinícius Júnior. O Real Madrid jogou contra o Sevilha e, mais uma vez, um torcedor imitou um macaco, né? Apontando ali para o Vinícius Júnior. E isso é revoltante. O que aconteceu? O torcedor foi identificado e foi banido desse estádio. Ele não pode mais assistir partidas nesse estádio. Mas para mim, o correto seria cadeia nele. Cadeia nesses caras preconceituosos por causa de uma cor de pele. Como se isso aqui, ó, que é a carcaça, que o que vale é que a gente tem por dentro. Não. Mas o pessoal enxerga que isso aqui vale muito. Nossa, como vale a cor da pele, pelo amor de Deus. Galera, absurdo isso. Infelizmente, na Espanha, a gente vê uma luta contra o assédio contra a mulher, né? De uma maneira, assim, exemplar. Mas, em relação ao racismo, a gente não vê isso. Triste a situação da Espanha, que se diz evoluída, moradores evoluídos, população evoluída. E a gente vê por parte de algumas pessoas esse tipo de ações, né? Esse tipo de atos ali ridículos. Então, torcedor identificado, para mim, teria que ir para a cadeia, mas infelizmente a lei na Espanha parece ser branda e muitas pessoas parecem apoiar esse tipo de lei, sendo contra o Vinícius Júnior, que reclama de estar sofrendo esse tipo de preconceito, e apoiando quem faz. Então, bem triste essa situação. Tomara que a população da Espanha mude o seu ponto de vista, porque essa luta aí que o Vinícius Júnior está travando no velho continente é uma luta que muitos travam no seu dia a dia, mas não tem a visibilidade como o Vinícius Júnior tem. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, por favor, que é muito importante, e eu já te agradeço desde já a colaboração de todos vocês. Fiquem com Deus, bom jogo a todos, até a próxima, e se o Vasco perder, tem aquele famoso react do Fábio Azevedo. Até a próxima e fui!